Determinação do momento de inércia, parte 1. Introdução. Como já discutimos no experimento de conservação de energia mecânica, quando um corpo está rotacionando, por exemplo, em torno de um eixo fixo, ele possui o que chamamos de energia cinética de rotação. Então, dado um ponto na borda desse disco, se ele estiver girando em torno desse eixo, sabendo que a energia cinética é meio de mv², como ele está rotacionando, essa velocidade seria ômega-r. Então, v² fica ômega2r². Correto? Se somarmos a energia cinética de cada elemento que compõe esse disco rígido, observaremos que a energia cinética do corpo inteiro seria meio, somatório de mr², ômega². M índice e r², essa somatória, determinamos o que chamamos de momento de inércia. O momento de inércia está associado à forma com que os elementos de massa se distribuem em relação ao eixo de rotação. Por outro lado, o teorema trabalho energia cinética para rotação também pode ser definido como Kf menos Ki, só que agora, se for apenas energia cinética de rotação, é meio de I ômega-f² menos meio de I ômega inicial, momento de inércia. O momento de inércia é a grandeza física que descreve a distribuição de massa de um corpo em relação ao eixo de rotação. O momento de inércia tem um papel semelhante ao que a massa tem no movimento de translação. Então, quando temos uma distribuição discreta, veja, o que é uma distribuição discreta? Eu consigo contar o número de elementos que compõem esse sólido. Então, nesse exemplo aqui, podemos considerar essas hastes com momento de inércia desprezível e 4 partículas. Então, o momento de inércia de uma distribuição discreta é m1r1² em relação a esse eixo de rotação, mais m2r2² em relação a esse eixo, mais m3r3² em relação ao eixo de rotação, mais m4r4² em relação ao eixo de rotação. Já num corpo rígido, o que nós temos são elementos infinitesimais de massa. São pequenos elementos. Só que como é uma distribuição contínua, eu não consigo contar o número de elementos infinitesimais que eu posso dividir esse sólido. Por isso, eu uso a integral. O momento de inércia em relação a esse eixo aqui perpendicular ao centro de massa é igual à integral de r² dm. Quando for uma distribuição discreta, o momento de inércia é calculado como somatória de massa e mi, ri ao quadrado. Então, por exemplo, se tivermos esse corpo com o eixo perpendicular ao ponto A, o momento de inércia do sistema em relação a esse eixo de rotação é a massa de B vezes a distância em relação a ao quadrado, mais a massa de C vezes a menor distância, que é 0,40, em relação a esse eixo de rotação ao A ao quadrado. Isso dá um momento de inércia em relação ao eixo A. Note que o eixo A está perpendicular ao disco A. Quando estudamos um sólido, um corpo rígido, temos o que chamamos de uma distribuição contínua de massa, ou seja, podemos dividir o sólido em pequenos elementos infinitesimais de massa. O momento de inércia é a integral de r² dm. O experimento de hoje se dividirá em duas partes. Para estudarmos o momento de inércia em uma distribuição discreta, vamos utilizar os elementos de massa, um cronômetro digital, fotossensores, suportes para segurar essa haste na horizontal, ok? Então, aqui a gente temos conjuntos de duas massas de 10 gramas e os conjuntos de massa com aproximadamente 200 gramas, correto? Então, vejamos a descrição experimental do monitor Felipe. Oi, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre determinação do momento de inércia, parte 1. Bom, primeiramente vamos fazer o momento de inércia da partícula, para depois fazer o momento de inércia do sólido. Primeiramente vamos colocar cada massor de 10 gramas na posição 2. Confiram as massas para ver se estão certas e posicionem no lugar correto. Vocês vão ter que medir a distância de centro a centro, para assim determinar o momento de inércia, nesse caso. A próxima etapa vai ser posicionar os massores de aproximadamente 200 gramas na posição 10. Lembrando que cada um vai ser posicionado em um extremo e vocês também devem conferir as massas. Bom, confiram as distâncias de centro a centro e a massa
para assim determinar o novo momento de inércia. Tá? Vamos tentar rotacionar o sistema aplicando uma força e ver qual o tempo que é obtido. Não. Nessa nova etapa, vamos determinar a velocidade angular do sistema, usando um cronômetro, 2 sensores e posicionando a haste próxima de passar pelo sensor. Vamos colocar 2 maçores de cada 10 gramas na posição 2 e aplicar uma força. Nessa nova etapa, vamos posicionar 2 maçores, cada um de 200 gramas, nos extremos 10 da barra e posicionar a haste próxima a passar pelo sensor. Vamos aplicar uma força, lembrando que ela tem que ser parecida com a anterior, visto que é um experimento qualitativo. Então, vamos testar. Lembrando que o tempo tem que ser maior que o do anterior, visto que o momento de inércia vai ser maior e a velocidade menor. Na parte 2, vamos calcular o momento de inércia geométrico de corpos rígidos, como as esferas e os cilindros. Para isso, precisamos das características diâmetro interno ou diâmetro externo, no caso dos cilindros, ou diâmetro, no caso das esferas, das massas. Para isso, vamos utilizar a balança digital. Veja a descrição experimental da parte 2. Nessa nova etapa, vamos determinar o momento de inércia geométrico dos sólidos. Para isso, temos 2 cilindros, um sendo oco e outro maciço, e 2 esferas. Vamos precisar medir a massa deles na balança digital e os diâmetros utilizando o paquímetro. Resultados. Na parte 1, utilizaremos a distribuição discreta, desprezando o momento de inércia da haste. Tá? Então, ele vai girar em torno de um eixo perpendicular aqui ao centro de massa. Se pudermos desprezar o momento de inércia da haste, considerarmos apenas o momento de inércia desses elementos de massa, poderemos considerar como sendo uma distribuição discreta de massa. Então, a gente vai calcular o momento de inércia quando colocamos 10 gramas de cada lado em relação ao eixo central, e o momento de inércia quando adicionamos 2 conjuntos de massa de 200 gramas na posição L10 de cada lado, em relação a esse eixo central. Lembre que isso é uma distribuição discreta. Com essas duas configurações, colocaremos aqui num suporte, primeiramente configuração com 10 gramas de cada lado, e tentaremos girar, correto? Depois adicionaremos os 200 gramas nas posições L10 e tentaremos girá-lo novamente. Primeiramente, qualitativamente, vamos fazer esse teste. Qual das duas configurações você sente maior facilidade em rotacionar? Após isso, vamos fazer o mesmo teste, girando ele aproximadamente 45 graus, só que medindo o tempo de rotação. Então, sabendo que essa variação angular é praticamente 45 graus e o tempo de rotação, podemos calcular aproximadamente a velocidade angular nas duas situações. Qual você espera que seja mais fácil rotacionar? A situação em que temos as massas discretas próximas ao eixo, ou a configura 2, onde além dessas massas temos 200 gramas adicionados em cada lado? Distribuição contínua. Quando estudarmos os sólidos, teremos que medir os diâmetros da esfera maior, calcular o raio, a massa da esfera maior. O diâmetro da esfera menor, calcular o raio e medir a massa da esfera menor. No caso do cilindro maciço, teremos um cilindro maciço e um oco para cada turma de laboratório. Então, os diâmetros já foram aproximadamente fornecidos aqui, o diâmetro e a massa, ok? Então, basta calcular qual é o raio. No caso do cilindro oco, com parede não desprezível, temos o diâmetro interno e externo. Basta vocês calcularem esse raio e calcular o r quadrado como raio interno ao quadrado, mais raio externo ao quadrado. Em seguida, a partir da tabela de momento de inércia, verificaremos os momentos de inércia para cada sólido. Todos esses momentos de inércia foram obtidos através da integral r quadrado dm. Então, no cilindro com parede espessa, eu tenho meio de m, r interno ao quadrado, mais r externo ao quadrado. Num cilindro maciço, em relação ao eixo perpendicular ao sólido, eu tenho meio de m, r ao quadrado.
Então, verificando a tabela, por exemplo, eu sei que quando uma esfera rotaciona em torno de um eixo perpendicular ao seu centro de massa, o momento de inércia é 2/5 de mr². Uma esfera maciça. Olhando a tabela, esfera maciça, 2/5 de mr². O K, que seria a constante de proporcionalidade ao mr², nesse exemplo é 2/5. Vamos utilizar a massa da tabela e o raio da tabela para calcular quanto que seria esse momento de inércia geométrico da esfera 1, esfera maior. Processo semelhante para a esfera menor, para o cilindro sólido e para o cilindro oco. Ok? Copiando, transcrevendo o momento geométrico calculado na tabela anterior, podemos calcular a energia cinética de rotação. A energia cinética de rotação de um sólido é meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Vamos admitir que todos esses sólidos estejam com a velocidade angular de 2 radianos por segundo. Então, vamos calcular a energia cinética de rotação. O trabalho realizado para tirar esses sólidos a partir do repouso até obter essa energia cinética de rotação, que é rotacionar com 2 radianos por segundo, será W. E ele será calculado utilizando o teorema trabalho e energia cinética para a rotação. Correto? Bom estudo a todos.